Olá, tudo bem? Meu nome é Lídia. Atualmente estou na diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFTM e vou apresentar para você um projeto que estamos realizando sobre gestão de riscos em segurança da informação. Então, o objetivo dessa apresentação é apresentar uma compreensão sobre o que é a gestão de riscos em segurança da informação, apresentar alguns conceitos das normas de padronização e também estabelecer aí um contexto em relação ao IFTM. Mas a primeira coisa que precisamos é refletir sobre o que é o risco. Seria a possibilidade de algo não dar certo? Tudo depende do ponto de vista. Um risco ele pode ser considerado uma ameaça e também pode ser considerado uma oportunidade. É muito comum a gente atrelar o risco como algo ruim, né? Como sendo uma ameaça para alguma ação que a gente vai realizar. Por isso que a gente sempre observa que seria algum evento negativo que podem impactar negativamente algo que eu quero realizar. Por outro lado, ele também pode ser visto como uma oportunidade, em que uma determinada ação pode trazer alguns benefícios para a organização. Tá? No contexto de ameaças, eu posso trazer aqui alguns exemplos, como mudança nas políticas governamentais, de estágio, de pesquisa, mudança nas políticas de assistência estudantil, mudança no regramento, por exemplo, de emissão de diplomas, né? Então, isso tudo traz, né, uma ameaça, porque muda o nosso processo como a gente está trabalhando, mas por outro lado também traz oportunidades de melhorias dos nossos processos, como desenvolvimento de sistemas, otimização dos processos, enfim, tudo isso pode ser visto como algo bom ou ruim, vai depender da forma como a gente interpreta. Por outro lado, a gente tem os conceitos de segurança da informação. O conceito teórico, né, diz que é a proteção de dados contra acesso não autorizado, divulgação, alteração ou distribuição. Isso inclui medidas para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Esse aí é o tripé que rege todo o contexto de segurança da informação, onde a confidencialidade seria a propriedade que a informação não seja liberada ou disponibilizada para pessoas ou processos que não tenham a ver com ele, né? Ou seja, não autorizados. A integridade tem a ver com a completude, a exatidão desse dado, da informação. E a disponibilidade é dela ser acessível, utilizável sob demanda e por agente ou entidade autorizada, certo? Esses conceitos foram tragos aí da ISO 27000, que trata sobre segurança da informação. Então, o que seria a gestão de riscos? Seria, então, a gente coordenar atividades para poder dirigir ações para que a gente controle tudo que se refere aos riscos. Porque o risco, de fato, é o quê? É o efeito da incerteza nos objetivos, e como nós vimos, pode ser uma ameaça ou uma oportunidade, sendo positivo ou negativo. Então, logo, o objetivo da gestão de riscos é criar e proteger o valor, apoiar decisões estratégicas e melhorar o desempenho organizacional. É isso que a gente busca no nosso dia a dia. E quais seriam os princípios, então, da gestão de riscos? Seria a criação de valor, para priorizar a proteção e geração de valor, que é o que norteia, tá, todas as atividades, né, organizacionais. A personalização, que é adaptar o processo ao contexto interno e externo, porque as ações da nossa organização impactam o fluxo interno e externo, né, a nossa comunidade externa. A integração, né, que seria incluir a gestão de riscos em todas as nossas atividades, e não como algo isolado ou então particular, né, deste projeto, por exemplo, liderado da DETIC. Aí a eficiência também, para a gente obter resultados consistentes e eficientes. Para isso, a gente precisa estabelecer um processo de fluxo contínuo, tá? Mas, para isso, a primeira coisa é a gente, então, entender sobre o ciclo de gestão de riscos em segurança da informação. Esse fluxo ele foi extraído da ISO 27005, tá, de 2023, que fala, então, sobre gestão de riscos em segurança da informação. Aqui a gente observa várias caixinhas, tá? E a primeira delas, né, é o estabelecimento do contexto, que é a análise de onde a gente está inserido, né, das partes interessadas. O nosso contexto aqui são as nossas áreas finalísticas do IFTM. Depois a gente vem para essa caixinha um pouco maior,
que é o processo de avaliação dos riscos, que envolve as etapas de identificação, análise e avaliação em si do risco, tá? Depois a gente vem para a etapa de tratamento e de aceitação, onde a gente vai verificar se a gente aceita o risco, se a gente aplica controle, né, que é aqui nos tratamentos, e também fazer uma análise do risco, que a gente chama de risco residual, que é a situação que pode acontecer mesmo se eu empregar algum controle, tá? Então a gente chama de risco residual, é aquele que sobra, tá? E no nosso ambiente aqui, o que a gente precisa então para começar? A gente já tem o nosso contexto, tá? Que são os nossos setores, nossas áreas das nossas finalísticas. Agora a gente precisa então avaliar nessa caixinha maior a e trabalhar na identificação do risco, tá? Então, é esse processo que a gente vai atuar nesse momento. Então, quais os benefícios, né, de fazer essa gestão de risco de segurança da informação? Primeiro, aprimorar a nossa segurança para reduzir vulnerabilidades e ameaças à segurança da informação, proteger os dados, né, contra acessos indevidos, as informações sensíveis que a gente lida no dia a dia, né, como as informações dos alunos, conformidade legal para o cumprimento de leis e regulamentos, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, e também apoio à tomada de decisões estratégicas baseadas em riscos, porque, de acordo com o que a gente observa, a gente vai realizar alguma ação. Será que é um sistema? Será que é outra ação? Será que é um mapeamento de processo? Será que é treinamento, capacitação? Enfim, qual tomada de decisão estratégica que eu vou tomar baseado nesse risco que eu estou correndo? E aí, alguns exemplos de riscos que a gente pode ter. A gente pode ter operacionais, que são falhas nos sistemas, acessos não autorizados. O acesso não autorizado não é só pelo acesso por meio de um ataque de hacker, por exemplo. Pode ser um vazamento seu de senha, através de um phishing, por exemplo, né? Que aí entra aqui nesse contexto cibernético. Ou você mesmo anotar a sua senha no caderninho e deixar isso desprotegido e ser visto por outro colega, ou você confiar muito em alguma pessoa e compartilhar a sua senha. Isso tudo pode gerar aí um problema operacional, porque algo pode ser feito no seu nome e não foi você. E aí a gente cai numa questão de responsabilização, tá? E isso pode gerar alguns impactos, tá? Dependendo da intenção dessa pessoa, a gente pode ter perda de dados, que vai gerar aí alguns transtornos. Outras questões operacionais também podem envolver cadastros incorretos, tá? Que também tem a ver aí com a operação do dia a dia, né, do processo. A gente também pode ter aqui os riscos estratégicos, né, que seriam não conformidades com as normas, legislações e sistemas externos, né, que eu coloquei, por exemplo, o SISTEC, mas a gente, cada dia, né, são apresentados outros sistemas para nós, né, temos CISPinais ali na Proeste, temos também o Integra, né, que está ali dentro mais voltado dentro da PROP. Então, a gente tem algumas questões aí que a gente precisa estar sempre atento para estar alinhado. E tem os cibernéticos, né, que eu já até citei anteriormente, a questão do phishing, mas a gente também tem outros tipos de ataques que podem acontecer para comprometer, né, eles acontecem via rede. E quais as expectativas, então, deste projeto? Bom, é a gente identificar os riscos propriamente dito das nossas finalísticas. Para isso, a gente precisa então dessa etapa de compartilhamento, aonde eu gostaria, né, de conhecer as experiências e as percepções suas em relação às situações que você vivencia no seu dia a dia. E aí você vai trazer algumas contribuições, tá, para essa avaliação de riscos, como por exemplo a frequência das ocorrências, tá? E é uma identificação de vulnerabilidades e oportunidades de melhoria, né? Nessas situações que você observa que pode colocar em risco dados dos estudantes, dados de servidores, dados de empresas. Então, assim, o que acontece no seu dia a dia que você vê esse tipo de risco, tá? E é isso que a gente quer contar com você. Então, quais que seriam os nossos próximos passos? Bom, acompanhado nesse vídeo, né, vai ter esse link que você vai ter acesso então a um formulário e aí nele você vai relacionar eventos e ações que acontecem no seu dia a dia no exercício das suas atividades no setor. E aí você vai fazer várias respostas. Cada resposta vai equivaler a uma situação. Por que isso? Porque vai ter algumas questões inerentes, tá? A cada situação. Quer ver? Esse é o formulário que você está recebendo. Então,
A primeira coisa é, você vai descrever o evento ou situação, tá? De algum incidente que poderia comprometer os objetivos do seu setor ou do IFTM em relação à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Esses três aqui são os princípios, né, básicos da segurança da informação. Qual a principal causa desse evento? O que que você considera? Aqui, ó, a gente pode marcar todas as opções, né? Quantas opções quisermos. Então, poderia ser falha humana, falha tecnológica, processos ineficientes ou falta de procedimentos, falta de conhecimento, acesso não autorizado ou inadequado a informações, pressão para a realização rápida do trabalho, sobrecarga de trabalho ou qualquer outra situação que você pode descrever aqui para mim, tá? E separar por ponto e vírgula, né? Se for mais de uma, né? Descrever. E quais consequências desse evento ou situação? Também colocar as opções que você considera, ou qualquer outra também, tá? Poderia ser impacto na continuidade do serviço, impacto na reputação institucional, na imagem, né, da nossa instituição, processo jurídico, exposição de informações sensíveis, risco de não conformidade com normas ou regulamentações, dificuldade no atendimento aos estudantes. E com que frequência que esse evento acontece, né? Assim que você observa. Se nunca aconteceu, que é algo que você, é algo que você prevê, mas nunca aconteceu. Se ele ocorre raramente, tá? Uma vez por ano ou menos. Se ocorre ocasionalmente, né? 2 a 5 vezes por ano. Ou se ocorre com frequência, né? Ou seja, todo mês ou toda semana, todo dia acontece, você vai colocar com frequência. E qual que você considera o impacto desse evento ou situação para o IFTM, né? Você considera que é um impacto baixo, ele é moderado ou ele é alto? Isso vai nos ajudar a ter uma noção da sua percepção sobre essa situação, tá? E se você acredita que tem uma forma de reduzir, né, mitigar esse risco, você descrever aqui para nós. Essa é uma questão não obrigatória, você vai preencher se sentir necessidade, tá bom? Dessa forma, você vai enviar o formulário e para cada situação, então, você faz um novo envio. Bom, assim eu encerro essa apresentação. Espero que você tenha compreendido sobre a relevância desse projeto para o IFTM. Como próximos passos desse projeto, assim que eu receber as respostas, eu vou relacionar, tirar as repetições, fazer então o mapeamento dos riscos que foram apresentados pelos servidores das nossas finalísticas e então gerar um quadro global, tá? Para que a gente consiga, então, fazer a avaliação do impacto, tá? Chegar no consenso em relação ao impacto, também estabelecer os controles, né? Que serão as medidas de mitigação desses riscos, ok? Dessa forma, a gente vai conseguir ter essa visão, já pensando em estratégias, né? Para poder apoiar nossa instituição na redução daqueles riscos que se caracterizam como ameaças e se preparar para aqueles que são oportunidades, e então podermos periodicamente estar revisitando e verificar quais riscos nós conseguimos reduzir ou até eliminar, e obviamente, né, isso é uma situação dinâmica, novos riscos podem surgir a cada dia, tá? Agradeço a você por ter me ouvido até aqui e conto com a sua participação. Até logo!